O homem mais rico da Babilônia. Parte 3. Um comerciante idoso levantou-se, repuxando sua elegante vestimenta branca. Com a permissão de vocês, honrado Arcade e caros amigos, ofereço uma sugestão. Se, como você disse, devemos acreditar em nossa própria habilidade e capacidade para o êxito de nossos negócios, por que não considerar os sucessos que estivemos a ponto de obter, mas que nos escaparam, situações que teriam sido mais lucrativas? Elas teriam sido um raro exemplo de boa sorte se realmente tivessem ocorrido. Como não se concretizaram, não podemos considerá-las como nossa justa recompensa. Certamente haverá entre nós homens capazes de relatarem experiências nesse sentido. Trata-se de uma bela abordagem, aprovou Arcade. Quem entre vocês teve ao alcance uma boa sorte somente para vê-la escapar? Muitas mãos se ergueram, inclusive a do comerciante idoso. Arcade animou-o a tomar a palavra. Como autor da proposta, gostaríamos de ouvi-lo primeiro. Contarei de bom grado a vocês uma história, disse ele, que ilustra como a boa sorte pode chegar tão perto de um homem e quão cegamente pode ele permitir que ela escape, trazendo perda e remorso. Há muitos anos, quando ainda era jovem, recém-casado e no começo de uma promissora carreira, meu pai me procurou e insistiu energicamente comigo para que eu participasse de um determinado investimento. O filho de um de seus amigos tivera conhecimento de um pedaço de terra estéril, não muito além das muralhas de nossa cidade. Ficava bem acima do canal e não era alcançado pelas águas. O filho do amigo de meu pai arquitetou um plano para comprar essa terra, construir 3 grandes rodas d'água que pudessem ser movidas por bois e dessa maneira trazer até ali a água necessária. Depois, dividiria a terra em pequenos lotes e buscaria compradores entre os residentes da cidade. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para levar a cabo o empreendimento. Tal como eu, era jovem e contava com vencimentos apenas satisfatórios. Seu pai, como o meu, tinha uma grande família e poucos recursos. Por isso, resolveu ajudar o filho, tentando convencer um grupo de cidadãos a entrar na empresa com ele. Seria um grupo de 12 pessoas, cada uma das quais se comprometeria a dar 1/10 de seus ganhos para o empreendimento até que a terra estivesse em condições de ser vendida. Cada qual então participaria dos lucros obtidos proporcionalmente ao que tivesse empenhado no investimento. Você, meu filho, disse meu pai, acha-se agora na juventude. É meu profundo desejo que comece a construir uma sólida posição para que se torne respeitado entre os homens. Gostaria que se valesse de meus conhecimentos em razão dos próprios erros desatinados que andei cometendo no passado. É o que desejo mais ardentemente, meu pai, respondi-lhe. Então, eis meu conselho. Era o que eu deveria ter feito na sua idade. Separe sempre 1/10 de seus ganhos para empregá-lo em investimentos favoráveis. Com esse 10º e com o que ele próprio terá condições de obter, você poderá, muito antes de chegar à idade em que me encontro, ter acumulado uma considerável soma. O que está dizendo meu pai são palavras de sabedoria. Realmente desejo enriquecer. Mas há muitas maneiras de empregar meu dinheiro. Por isso estou ainda hesitante quanto a seguir seus conselhos. Sou jovem. Há muito tempo, pensei do mesmo modo em sua idade. E como pode ver, muitos anos acabaram se passando sem que eu tivesse dado sequer os primeiros passos. Vivemos numa época diferente, pai. Evitarei cometer os seus erros. A oportunidade se apresenta diante de você, meu filho, e está oferecendo uma chance que pode levá-lo à riqueza. Imploro-lhe, não adie as coisas. Procure amanhã mesmo o filho de meu amigo e combine com ele pagar 10% dos seus ganhos para esse investimento. Sim, vá amanhã mesmo. A oportunidade não espera por ninguém. Hoje está aqui, amanhã já não sabemos para onde vai. Por isso, não perca tempo. Apesar dos conselhos de meu pai, hesitei.
tinham acabado de chegar à cidade, trazidas por mercadores vindo do leste. Roupas tão refinadas que eu e minha boa esposa logo pensamos em comprar. Se tivesse de destinar 1/10 de todos os meus ganhos para o tal investimento, seria obrigado a privar-nos desse e de outros prazeres tão desejados. Demorei a tomar uma decisão até que ficou tarde demais. Tempos depois, acabei me arrependendo. O empreendimento revelou-se mais vantajoso do que qualquer um dos participantes poderia prever. Essa é minha história, mostrando como permiti que a boa sorte escapasse. Nessa história, vemos como a boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades, comentou um homem moreno do deserto. Para construir uma sólida posição, é sempre necessário um começo. Esse começo podem ser algumas moedas de ouro ou de prata que um homem separa dos próprios ganhos para o seu investimento. Eu, por exemplo, sou proprietário de muitas cabeças de gado. Tudo começou quando ainda não passava de um rapazinho, com a compra de um bezerro por 1 moeda de prata, sendo o início de minha riqueza. Isso teve uma grande importância para mim. Dar o primeiro passo para construir uma sólida posição é uma boa sorte que pode acontecer a qualquer homem. O primeiro degrau, transformando os cidadãos que ganham por seus próprios esforços em homens que começam a ter lucros pelo bom emprego do seu dinheiro. É sempre importante. Alguns, afortunadamente, fazem isso quando jovens e deixam para trás os termos de sucesso financeiro. Aqueles que só fizeram muito tarde ou aqueles que, infelizmente, como o pai do mercador, que acabamos de ouvir, nunca o fizeram. Tivesse nosso amigo mercador seguindo esse rumo em sua juventude, quando a oportunidade se lhe apresentou, hoje estaria acumulado de muitos bens do mundo. Se a boa sorte de nosso amigo tecelão o incentivar a subir um degrau, como esse por sua vez, ele não será mais do que o começo de uma fortuna muito maior. Obrigado. Gostaria de falar também. Um homem de outro país se levantou. Sou sírio. Não falo bem o idioma de vocês. Quero chamar esse amigo, o mercador, por um nome, embora vocês possam achar que não se trata de um termo polido. Mas acho que é o único que ele merece. Só que não conheço a palavra certa aqui na Babilônia. Se usar meu próprio idioma, vocês não entenderão. Por isso, por favor, cavalheiros, digam-me o nome correto para todo aquele que costuma deixar para depois coisas que podem ser boas para ele. Procrastinador, gritou uma voz. É isso, berrou o sírio, agitando muito as mãos. Ele despreza as oportunidades quando elas aparecem, prefere esperar. Ele diz, no momento já estou com muitos bons negócios, daqui a pouco a gente vê isso. As oportunidades não esperarão por um companheiro tão lento como esse. Elas acham que se um homem deseja realmente ter sorte, deve apressar-se. O sujeito que não se atira quando as oportunidades se apresentam não passa de um procrastinador como o nosso amigo, esse mercador. O mercador levantou-se, curvando-se logo em seguida, respeitosamente em resposta ao riso geral. Tem toda a minha admiração, estrangeiro, dentro de nossos portões, por não hesitar em falar a verdade. Ouçamos agora uma outra história sobre oportunidades, atalhou Arcade. Quem poderia falar agora? Eu, respondeu um homem de meia idade. Sou comprador de animais, em geral, camelos e cavalos. Às vezes também compro ovelhas e cabras. A história que tenho para contar mostrará como a oportunidade veio até mim uma noite, quando menos esperava. Foi talvez por isso que a deixei escapar. Confio a vocês, entretanto, o julgamento. Retornando à cidade uma noite, depois de uma desencorajadora expedição de 10 dias em busca de camelos, fiquei muito irritado por encontrar os portões da cidade fechados e trancados. Enquanto meus escravos armavam a tenda para a pernoite, que seria passado com pouca comida e sem água, aproximei-me de um fazendeiro idoso, que, como nós mesmos, achava-se fora das muralhas. Honrado senhor, dirigiu-se ele a mim. Por sua aparência julgo estar falando com um comprador. Se eu estiver certo,
Muito me agrada vender-lhe o mais excelente rebanho de ovelhas a um ótimo preço. Ai de mim! Minha esposa encontra-se de cama, ardendo em febre. Preciso voltar o mais depressa possível. Compre minhas ovelhas, para que eu e meus escravos montemos em nossos camelos e partamos imediatamente. Estava tão escuro que eu não podia ver o rebanho, mas pelos balidos imaginei que devia ser bastante grande. Havendo consumido inutilmente 10 dias à procura de camelos, fiquei contente em fazer negócio com ele. Em sua ansiedade, o homem acabou fixando um preço bem interessante. Aceitei sabendo que meus escravos podiam conduzir o rebanho através dos portões da cidade pela manhã e vendê-lo com um lucro substancioso. Fechado o negócio, ordenei aos escravos que trouxessem tochas a fim de contar o rebanho, que, segundo as declarações do fazendeiro, tinha 900 cabeças. Não vou sobrecarregá-los, meus amigos, com a narração de nossas dificuldades para contar esses animais cansados, mortos de fome e de sede. Isso se revelou uma tarefa impossível. Por isso disse claramente ao fazendeiro que eu teria de esperar a luz do dia para conferir o rebanho, e que só então lhe pagaria. Por favor, honrado senhor, lamentou-se ele, conceda-me 2/3 do preço esta noite, para que eu possa partir. Deixarei meu escravo mais inteligente e educado para ajudá-lo na contagem pela manhã. Ele é de minha inteira confiança, e o senhor poderá pagar-lhe o restante. Mas eu era cabeçudo e me recusei a fazer qualquer pagamento naquela noite. No outro dia, antes de despertar os portões da cidade, foram abertos e 4 compradores saíram correndo à procura de rebanhos. Estavam ávidos e dispostos a pagar altos preços, porque a cidade achava-se ameaçada de sítio e não havia comida suficiente. O velho fazendeiro conseguiu pelo rebanho 3 vezes o preço que tinha combinado comigo. Foi desse modo que permiti que a boa sorte escapasse. Essa é uma história extraordinária, comentou Arcade. Que lição podemos tirar dela? A lição de que devemos fechar um negócio imediatamente, quando estamos convencidos de que ele vale a pena, declarou um venerável fabricante de celas. Se o negócio for bom, você precisa proteger-se tanto contra a sua própria fraqueza, quanto contra qualquer outro concorrente. Nós mortais somos mutáveis, quero dizer, mais aptos a mudar de opinião quando estamos certos do que quando estamos errados. Nós somos realmente cabeçudos. Estamos constantemente propensos a vacilar e deixar as oportunidades escaparem. Meu primeiro juízo é sempre o melhor, mas sempre encontrei dificuldades para obrigar-me a prosseguir com um bom negócio. Por isso, como uma proteção contra minhas próprias fraquezas, faço imediatamente um depósito para garanti-lo. Isso me resguarda contra futuros remorsos por não ter aproveitado uma eventual boa sorte. Obrigado. Gostaria de falar novamente. O Cid está de pé. Tais histórias são muito parecidas. As oportunidades fugindo pela mesma razão. Estão sempre ao alcance das mãos do procrastinador, trazendo-lhes bons planos. Ele sempre hesita, acha que deve esperar uma ocasião melhor, o tempo passando. Como pode ser bem-sucedido o homem que age assim? Sabe as palavras, meu amigo, respondeu o comprador. A boa sorte dá as costas à procrastinação nessas 2 histórias. Mas isso não é comum. O espírito da procrastinação está dentro de todos os homens. Queremos ser ricos, mas sempre que as oportunidades aparecem diante de nós, esse espírito de procrastinação nos incita, com o nosso próprio consentimento a adiar as coisas. Por dar ouvidos a ele, tornamo-nos nossos piores inimigos. Em minha juventude, não identificava essa tendência dos homens com o vocábulo que tanto agradou a nosso amigo da Síria. Pensava no início que era meu pobre juízo que me fazia perder negócios tão lucrativos. Mais tarde joguei a culpa na minha teimosia. Por fim tive de dar o braço a torcer. Tratava-se de mim, de um hábito de adiamento desnecessário, onde se precisava de uma ação rápida e decisiva. Como odiei a procrastinação quando a verdade finalmente se mostrou. Com a amargura de um asno selvagem preso a uma carroça, fugi desse inimigo de meu sucesso. Obrigado. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor mercador. Era o Sírio outra vez.
Você usa roupas finas que em nada se parecem com as de um homem pobre. E fala como um homem bem-sucedido. Conte-nos, você ainda dá ouvidos à procrastinação? Como o comprador, nosso amigo, respondeu o mercador. Eu também acabei por reconhecer a procrastinação e bani-la. Para mim, ela provou ser uma inimiga, pois me observava esperando ver frustradas minhas realizações. A história que contei é apenas uma entre muitos exemplos similares que poderiam ser citados para mostrar como isso me desviou de minhas oportunidades. Depois que compreendemos, não é difícil superar tal coisa. Nenhum homem permite voluntariamente que o ladrão roube suas sacas de cereais. Tampouco permite voluntariamente que um inimigo seduza seus clientes ou roube seus lucros. Quando uma vez percebi que meu inimigo estava praticando ações como essas, subjuguei-o com determinação. Assim, todo homem deve dominar seu próprio espírito de procrastinação, se quiser participar dos ricos tesouros da Babilônia. O que diz Arcade? Como você é o homem mais rico da Babilônia, muita gente acha que você é um sortudo. Concorda comigo em que nenhum homem pode alcançar uma grande soma de sucesso até que tenha completamente esmagado o espírito da procrastinação dentro de si? As coisas realmente se passam como você afirma, admitiu Arcade. Durante minha longa vida observei gerações e gerações seguindo adiante por esses caminhos de negócio, ciência e aprendizado que conduzem ao sucesso da vida. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação de seus mais profundos desejos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. Arcade voltou-se para o tecelão. Você sugeriu que discutíssemos sobre a boa sorte. Deixe-nos saber o que pensa agora sobre o assunto. Vejo a boa sorte sob uma luz diferente. Tinha pensado nisso como a coisa mais desejável que pudesse acontecer a um homem, sem grande esforço de sua parte. Agora percebo que não se trata de situações que alguém possa atrair para si mesmo. A partir de nossa discussão, aprendi que para atrair boa sorte é necessário aproveitar as oportunidades. Por isso, no futuro, farei o melhor que puder quando as oportunidades surgirem para mim. Você pegou bem o sentido das verdades trazidas à luz por nossa discussão, replicou Arcade. A boa sorte, de acordo com o que vimos, segue de perto as oportunidades, mas raramente chega de outro modo. O mercador, nosso amigo, teria sido um eleito de boa fortuna se tivesse aproveitado a oportunidade que a boa deusa pôs diante dele. Nosso amigo comprador, da mesma maneira, teria sido outro eleito de boa fortuna se não houvesse hesitado em comprar na hora o rebanho de ovelhas, vendendo-o em seguida a um preço bastante vantajoso. Prosseguimos a discussão até encontrar meios pelos quais a boa sorte pode ser atraída para nós. Creio que achamos o caminho. Duas histórias ilustram como a boa sorte é consequência das oportunidades. Aqui está a moral que reside em histórias similares sobre a boa sorte. Tenha esta sido aproveitado ou não. A boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos a oportunidades. Aqueles que se mostram ávidos por aproveitar as oportunidades para o seu próprio êxito atraem o interesse da boa deusa. Ela está sempre ansiosa para ajudar aqueles que agradam. E os homens de ação são os que mais conseguem isso. A ação os conduzirá ao encontro do sucesso que vocês tanto desejam. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. As 5 leis de ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Se vocês tivessem que decidir por um ou por outra, qual escolheriam? A bruxuleante luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto? O rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. O ouro, disseram uma só voz os 27 ali reunidos. O velho Calabab sorriu astuciosamente. Atenção, atalhou ele. Ouçam os cães selvagens ferindo a noite. Eles uivam e ganem porque estão mortos de fome.
Mas deem-lhes de comer, e o que fazem? Começam a brigar e a andar empertigados. E continuam brigando e andando empertigados, sem dispensar em um único pensamento ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com os filhos dos homens. Peçam-lhe que escolham entre o ouro e a sabedoria. E o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se uns bebês chorões, porque não têm mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Calabab escondeu as pernas magras sobre a túnica branca, porque tinham começado a soprar o frio vento da noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto e enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-me de minhas mercadorias, contar-lhe-eis esta noite a história das 5 leis de ouro, uma história diferente de qualquer outra que já tenham ouvido antes. Ouçam com profunda atenção minhas palavras, pois se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa. Sobre um dossel azul, as estrelas brilhavam no céu claro, como o cristal da Babilônia. Atrás o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão, contra as possíveis tempestades de areia. Mas para o lado achavam-se as grandes fardos de mercadoria caprichosamente empilhados e cobertos por pele. Próximo dali, o rebanho de camelos espojava-se na areia, alguns ruminando satisfeitos, enquanto outros dormiam, enchendo o ar com seus roncos. Você nos contou muitas boas histórias, Calabab, disse o chefe dos enfadadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte. Quando então teremos concluído nossos serviços contigo? Falei-lhes de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfadadores, pois foi o homem mais rico que já viveu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o homem mais rico. Isso porque sabia, como nenhum outro homem antes dele, como ganhar dinheiro. Esta noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos, de acordo com as informações que Namozir, seu filho, me comunicou há muitos anos em Nínive, quando eu não passava de um garoto. Meu patrão e eu mesmo ficamos uma vez até tarde da noite no palácio de Namozir. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapetes caríssimos para serem examinados por Namozir, até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso, que aqueceu meu estômago tão desacostumado dessas bebidas finas. Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai, em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume na Babilônia, como sabem, que os filhos de pais ricos vivam na casa paterna, esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Namozir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe essas palavras. Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive quando iniciei, como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe às mãos este saco de moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, deixo sob sua custódia essa tabuinha de argila, onde estão gravadas as 5 leis de ouro. Se conseguir transportar o espírito delas
para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo o que fez. Se eu achar que se mostrou valoroso e me apresentar provas disso, eu o farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes, para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomazir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila, cuidadosamente envolta em tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria. Os 10 anos se passaram e Nomazir, como tinha sido combinado, retornou à casa do pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem, e para a qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos, num dos lados do grande salão, e Nomazir apresentou-lhes diante deles para prestar contas de sua viagem, como tinha prometido ao pai. Era noite. O aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios dos candeeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas abonavam ritmicamente o úmido ar com longas folhas de palmeira. Uma pomposa dignidade dava colorido à cena. A esposa de Nomazir e seus 2 filhos, ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre tapetes atrás dele, ouvindo avidamente. Meu pai, começou a dizer Nomazir, cheio de respeito, inclino-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e tornar-me um homem, em vez de permanecer nessa cidade como um vassalo de sua fortuna. E me deu um saco com moedas de ouro, e me concedeu liberalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim. Devo admitir que não o usei com perícia. Ele fugiu de minhas inexperientes mãos como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho. Sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem falantes que tinham um belíssimo cavalo branco rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalos mais corredores que o dele. Por isso, estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Comparado ao deles, zombavam meus amigos. O animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivesse me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pôde deixar de rir. Mais tarde descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas, e que eles constantemente viajavam com caravanas procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que um homem em Nínive era um associado deles, que dividia entre os 3 os lucros da aposta. Esse astucioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado daí para frente. Logo, aprenderia outra igualmente amarga. Na caravana havia um outro jovem, com quem estreitei laços de amizade. Ele era filho de pais ricos como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois da nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixando uma loja repleta de ricas mercadorias e uma clientela de primeira qualidade, que podiam ser adquiridas por um preço insignificante, dizendo que seríamos sócios em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte, e acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou
quanto pôde a sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorava. A loja repleta de mercadorias que ninguém queria comprar, e eu sem dinheiro para adquirir outras. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitassem a ganhar o meu dinheiro. Vendi meu cavalo, vendi meu escravo, vendi grande parte de minhas roupas para que pudesse comer e ter um lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, porém, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem, e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera e onde tinha gravado as 5 leis de ouro. Li com cuidado suas sábias palavras e percebi que se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria do mais velho, em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se acham aqui reunidos esta noite, lerei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre a tabuinha de argila que ele me entregou faz hoje 10 anos. As 5 leis de ouro. 1. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e de sua própria família. 2. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que possuindo-o encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como flocos de algodão no campo. 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. 4. O ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que dá ouvidos a conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Essas são as 5 leis de ouro gravadas por meu pai na tabuinha. Proclamo-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história. Ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre a grande pobreza e o desespero que minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue a seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na muralha externa da cidade. Usando o meu conhecimento da primeira lei de ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a ela, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar, antes de completados os 10 anos, muito mais dinheiro que aquele que o senhor meu pai me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem me tinha tornado amigo, disse: "Você é um homem econômico, que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro?" "Sim", respondi-lhe. "Meu desejo é juntar suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que perdi. Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória. Sabia que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muitos mais? Ai de mim! Tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água, e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho. Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro", disse ele. "Dentro de 1 ano, a muralha externa terá sido terminada, e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei.
Em toda Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-lo. Eis meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho, muito distantes, e trazer a Nínive quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos fornecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias, sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame, antes de se lançarem a qualquer empresa. Protegiam o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas, como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares, em que eu tinha entrado devido à inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles. Eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e a garantir o retorno lucrativo para meu dinheiro. À medida em que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo aquilo quanto perdera. Devido a meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada um desses momentos como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente, e quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não se hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um escravo. Nomazir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, um de cada vez, 3 pesados sacos de ouro. Nomazir pegou um deles e colocou-o no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhe essas palavras: O Senhor me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive, de igual peso. Como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com as palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-os das mãos do escravo e, do mesmo modo, colocou-as no chão diante do pai. Penso aprovar com isso, meu pai, que considero seus conhecimentos muito mais valiosos que o seu ouro. Mas ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que têm. Mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm. Como podem provar sobejamente entre os 3 sacos de ouro. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai expôs efetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem suas lições e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Calabab terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Nomazir? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar contas de uma boa administração de seus ganhos? Que não pensariam esses vulneráveis homens se lhe dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito. Mas ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um caprichoso destino
que alguns homens tenham muito ouro enquanto outros não têm nada? Pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-las. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para o seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida do conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo ano após ano acaba por levar à realização. A observância das 5 leis de ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido, e temendo que não tenha sido suficiente assimiladas durante minha breve história, faço questão de repeti-las.